Opa pessoal, Lê aqui com mais um videozinho e hoje eu quero falar um pouco sobre Digital Circus. Primeiramente eu vou falar aqui um pouquinho, aproveitar que saiu o segundo episódio, as coisas já ficaram mais sucintas, o que a série quer contar. Pra mim, já era óbvio no primeiro episódio, mas nunca se sabe, vai que eu tava errado. No segundo ficou ainda mais óbvio, teoria e tal. Então é um momento que eu acho que isso é muito legal falar. Acabei de assistir o segundo episódio, já dando alguns alertas, porque eu sei que essa série, ela é muito gigantesca, é aquela fama que traz o lado ruim da fama diretamente. Não vai ter teoria, não vai ter final explicado, eu não sou desse tipo de conteúdo, eu não consumo também tanto esse tipo de conteúdo, de coisa explicada, eu gosto muito mais da minha interpretação. No máximo, quando eu vou ver vídeos de outras pessoas falando sobre algo, é para complementar a minha linha de interpretação. Tanto que eu não vou ficar dando aqui o que eu acho, qual a minha linha de interpretação. Eu posso dar sinais, sabe? Mas nada de falar, é isso ou aquilo. A minha forma de ver a série. Outra coisa, eu não sou os emocionados. Eu sei muito bem que cada geração tem o seu ponto G, o seu ponto Q, aquilo que desperta as pessoas, ou aquela moda passageira que tem qualidade, mas às vezes a fama é superior à qualidade apresentada. Então eu não sou mega fã. Sou um cara que viu uma animação gringa ganhando dublagem e eu fui lá e assisti. Gostei bastante do primeiro episódio. Aí depois de um tempo eu fui lá e fui descobrir por mim que a série era gigantesca, imensa. Olha, mas a coisa já tinha 60 milhões de visualizações na gringa. Eu sei que lá na gringa é excepcional as visualizações. Então, esses 100 milhões que teve o primeiro episódio é do mundo inteiro. Então, aí que eu percebi que era uma série global. Por que dizendo isso? Porque, como eu já falei, muitas vezes a fama traz algo negativo. E se você gostava de Digital Circus antes dele ser famoso, eu acho que você sabe do que eu estou falando. Não vou entrar nesse âmbito, tá bom? Então eu vou querer aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência com a série, um pouco sem esse viés de endeusar ela, ao nível assim, de melhor coisa já feita, mas também não sem querer ser aquele diferentão falando, ai, super estimado. Não, vou falar a minha experiência do primeiro episódio e é pra mim as minhas confirmações como segundo. Primeiramente, o primeiro episódio. Eu gostei muito da animação. Só que eu não vou dizer aqui que a animação ela é, oh meu Deus, incrível, maravilhosa. Não. Aquilo que mais me chamou a atenção na animação é quão perfeitamente feita e ela é. Mas não aquele perfeito tipo um aranha-verso, passa um pouco caricatural, algo perfeito, visualmente perfeito, que você olha e fica, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa, pra onde você olha lindo, não. Isso é chamado de animação inteligente. O estúdio não tem dinheiro nem tempo para gastar e queimar, então eles focam em pontos e quadros chaves de animação. Foi isso que eles fizeram no primeiro episódio. Então você vê que de vez em quando a qualidade da animação cai, mas eles escolhem tão bem o ponto onde essa animação vai cair que você não sente. Posso dar aqui um exemplo pessoal de uma animação, de um filme de animação que eu fiz review e tá lá eu citei isso, Heróis da Máscara Dourada. É literal, quando os bonecos estão longe, eles literal, o cabelo vira um tablete, não tem fio. Quando dá um zoom, o cabelo fica com fios. Só que isso é tão grosseiro que você percebe na hora, é como se o vídeo estivesse em HD e depois ficasse em 240p, sem nenhuma definição. E o que eu mais achei impressionante é quão bem o estúdio, que eu já vi depois, que é um estúdio que já está acostumado a fazer animações, igual a Hoster do estúdio de Ruby, o quão bem feito, isso mostra organização, isso mostra atenção, isso mostra criatividade, além da história, criatividade na produção para poder entregar o melhor com aquilo que você tem nas mãos. E isso, para mim, é algo que você se perde muito em grandes produções, principalmente com produções que você tem muito dinheiro injetado. Então essa parte, esse quê mais independente, esse quê de arte na ação humana, algo que para mim, eu assistindo a animação e ver, não está 100% polido, mas eu ver as estratégias pro estúdio entregar o melhor possível, eu acho isso muito lindo. Porque normalmente quando essa estratégia ela é usada, não é eu tenho pouco recurso e pouco tempo. Como que com isso eu consigo entregar o melhor resultado possível? Não. Bom, vamos lá, Dragon Ball Super. Começo da saga e cenas não tão importantes, uma animação péssima, com uma direção péssima. E em momentos chaves específicos da temporada, aquela animação linda, Torneio do Poder,
Acho que você deve ter até algumas outras animações que venham assim na sua cabeça. A diferença é que Digital Circus compensa. A qualidade da direção é a mesma do primeiro segundo até o último segundo. O que muda é a animação. E quando a animação inferioriza, eles vão lá e compensam na direção. Eles são mais criativos em como mostrar. Então eu nem duvido que depois, quando lançarem algumas coisinhas de ideias que eles não podem lançar, eu tenho certeza que muitas escolhas estéticas foram escolhas para passar a melhor forma a história que eles querem passar, mas também alinhar com o orçamento e o tempo que eles têm para fazer a animação. Seja aquele fundo um pouquinho mais opaco, seja até mesmo a estética de glitch, a estética de movimentação. Por que a gente então não incorpora esses defeitos de produção, essas não facilitadores de produção, incorpora na história? Faz sentido. Eu vejo muito isso. Só que em vez de ser usado para economizar, é feito para você maximizar o sentimento na hora que você quer estar. E isso, em Digital Circle, para mim, foi o que mais me prendeu. Porque eles conseguiram, com o primeiro episódio, em pouquíssimos minutos, apresentar tanta coisa, tanta problemática, com uma densidade enorme, mas sem se perder. Isso é uma qualidade excepcional, que eu não tenho vergonha de nenhuma. Essa qualidade específica de direção, dentro do tempo, é excepcional. Não é todo filme, não é toda série, não é toda obra que consegue, com o tempo e os recursos que Digital Circle colocou, apresentar uma história tão boa. E é isso que me chamou a atenção, e só isso. Desculpe, eu sei, tá, gente? Eu sei. E esse segundo episódio só me confirmou. Ele é aquela obra um pouco mais inteligente pro pessoal mais comum. E a forma como ele tratou a consciência no segundo episódio, e como ele tratou a pseudo-intelectualização de máquinas e seres, é muito provável, tá? Recomendo, pessoal, que se quiser algo mais ou menos nessa pegada de Digital Circus, O Vazio, a primeira e a segunda temporada. E eu acho, se vocês quiserem uma teoria, só para não ficar triste, para mim, Digital Circus pode muito bem ir para a segunda temporada de O Vazio, tá bom? É muito bom. Recomendo. A segunda temporada não gosto tanto, mas a primeira é muito boa. Então, essa é uma série para o pessoal que mais novo, né? Eu vou usar aqui uma palavra que eu não gosto, mas a série, ela é clichê e ela trabalha bem os clichês que ela coloca. Se você tem lá seus 14, 16, 18 anos e você só consome aquilo que tá na mídia, que tá em enfoque, muito provavelmente essa é a sua primeira série de porquês, de quês, sabe? Um Gravity Falls da vida, só que com uma fama gigantesca para você até mesmo poder fazer teoria, criar um fandom e etc. Mas para quem já tem um pouquinho mais de idade ou consome coisas um pouquinho fora do que é comum, você já consumiu esse tipo de história e já viu tanto os acertos e os erros. Então, para mim, no quesito história, debate, filosofia, não tem nada demais na série. Até mesmo os mistérios colocados. Para mim, os mistérios colocados são muito, em Digital Circus, são muito aqui. Eles são muito mais para movimentar a fandom, para movimentar as pessoas falando sobre, fazer vídeo, movimentar o nome, do que um problema narrativo. Eles seguram muito exatamente porque eles querem que você teorize, eles não querem que você acerte. Então por isso que eles vão colocando muitas só pílulas. Eles não é uma série de investigação onde eles vão colocando e querem que você saiba o que está acontecendo. Os mistérios são muito mais midiáticos do que narrativos, tá bom? Eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Eu estou falando isso, estou ponderando, tá? Então, se você se diverte fazendo teoria sem se preocupar se a sua teoria está correta, porque se você fica brigando, a minha está correta, a minha está correta, aí você está completamente errado, porque você vai assistir com um viés problemático, tá bom? Ao ponto que eu já vi a produtora mudando algumas coisinhas para, através da série, moldar um pouco a fandom. Então eles perceberam que eles, intencionalmente ou não, conseguiram uma fandom muito maior do que eles jamais pensariam que eles teriam. Então eles estão tendo que ter um pouquinho mais de cuidado em como eles vão colocar, tá? Ao ponto que a série com o Jax, por exemplo, que eu já tinha certeza. Quando eu vi Edith, quando eu vi eles vão mudar o tom do Jax no segundo episódio, disso eu tenho certeza. Porque eles erraram uma coisinha. Não acho que eles erraram, mas eles não estavam preparados por um nível médio mais comum do público. É só você ver uma parte bem significativa da comunidade, o que eles fizeram, as edits, as fanfics, o Jax, ou até mesmo como certos vídeos recontando a história foram feitos. Você percebe que o pessoal não entendeu
o ponto do Jax. Então por isso que eu não quero fazer um final explicado, porque se eu tiver errado eu vou tomar na cabeça, né? Mas mesmo assim, eu percebo que é uma interpretação muito pobre que as pessoas estão fazendo dos personagens. Eu percebi, mas é porque a minha sensibilidade ao assistir Digital Circus, como eu tava vislumbrado, eu prestei muita atenção. E eu vi muitos clichês, só que feitos de tão boa forma que eu falo assim, se eles não estiverem fazendo com esse personagem isso, vai ser um lixo, viu? Porque é muito cara disso. No segundo episódio, mostraram muito isso. Vai ter um paradoxo de luto, um paradoxo de gestão de problemas muito grande. Disso eu não tenho. Isso eu tenho uma certeza. Seu paradoxo de gestão de problemas. Isso eu tenho a mais absoluta certeza. E o Jax, ele vai ser o que vai encabeçar esse paradoxo de gestão de problemas, de lidar com problemas. Eu tenho a mais absoluta certeza, e para mim, tanto a questão de circo é uma alegoria ao divertimento e à apatia do mundo moderno, quanto também a forma que você busca para o seu entretenimento, comportamentos digitais em jogos. Se você perceber, se você joga jogos um pouquinho, e você vai perceber que cada jogador tem características de estilos de gameplay em diferentes jogos. E nesse segundo episódio, pra mim, na minha interpretação, se ela estiver errada, não tem nenhum problema, ela recebe na cabeça, tá de boa, mas, na minha interpretação, aqui nesse segundo episódio foi confirmado esse padrão, não apenas de personagem, mas de comportamento de gameplay, e esse comportamento de gameplay vai ser usado dentro de aspectos psicológicos dos personagens, né? Eu vi um pessoal falando, muito provável, que até mesmo a gente esteja vendo algo meio nível purgatório por causa de Caim. Eu também acho, como esse negócio de purgatório é muito famoso na internet, eu acho que eles realmente vão usar um pouquinho disso como base. Eu vejo personagens que são muito certinhos, muito provavelmente esses personagens que são muito certinhos, a cabelinho de macarrão lá, a cabelinho de macarrão lá, muito provavelmente ela e a Pomni, dado alguns quês de viés de caráter duvidoso, eu acho que eles, em específico, no que aconteceu antes, muito provavelmente eles devem ter um caráter extremamente duvidoso, e esse caráter duvidoso de cada um deles deve ser justificado por causa das memórias, um monte de outra coisa que eu, sinceramente, eu quero muito mais sentir, e no meu sentimento, eu não quero assistir Circo Digital e depois que o episódio acabou ficar matutando, não. Enquanto eu tô assistindo, enquanto eu tô assistindo, pensando, absorvendo. Acabou o episódio? Acabou o Circo Digital pra mim, que vem o próximo episódio. Não quero ter viés de outras interpretações. No máximo que eu vou fazer é acabou o Circo Digital, crio as minhas teorias, faço as minhas conclusões e aí eu consumo vídeos de outras pessoas. Ao ponto que o único vídeo que eu vi sobre Circo Digital foi o do Danael, porque ele me lembrou que o segundo episódio tinha. Eu me isolo tanto que foi o vídeo do Danael que me fez lembrar que o segundo episódio existe. Aí eu fui lá e assisti, muito bom e confirmou muitas coisas, tá bom? Não entendam errado, eu não tô dando uma de mega inteligente, é porque eu não tenho culpa se eu sou uma pessoa que consome muita coisa. E você também não tem culpa de ser jovem, de consumir o que é mais mainstream, não tem nenhum problema nisso. Tô só falando que são formas de consumir entretenimento, de consumir arte de maneira diferente. E a forma que você consome, muitas vezes, altera a sua sensibilidade ao que é mais comum. Não à toa que um monte de gente fala de teoria, fica teorizando, e a coisa mais linda que eu achei foi eu ter percebido carinho na animação e um uso inteligente de recursos limitados. Por quê? O que mais tem na indústria é igual o que aconteceu com o Megamente, é igual o que aconteceu com Kung Fu Panda 4. E eu vejo pessoas que só trabalharam, não viveram o trabalho. E eu acho isso muito lindo quando eu vejo isso nesse tipo de animação, especificamente de youtuber. E isso é uma característica muito forte de animação de YouTube. Eu acho muito lindo eu pegar animações extremamente simplórias, mas essas animações, por ser feitas do coração dos criadores, eu senti muito mais emoção do que animações com milhões e milhões. Eu tenho certeza que muito animador, com um orçamento muito inferior, conseguiu passar uma história, uma narrativa, um storytelling muito mais lindo, com muito menos dinheiro que os caras colocou e injetou em Kung Fu Panda 4, que injetou em Mega Man 2. Então isso é o que eu acho excepcional de Digital Circo, o resto é resto. Eu acho que a gente tá aqui prestes a receber uma mega história Digital Circus. Eu vi um pouquinho dos outros trabalhos da produtora e eu achei muito bons. O anterior deles eu achei até melhor, mas tem um valor de choque que eu não gosto. Eu acho que eles não vão usar o choque value, que é você fazer cenas chocantes
só pra, por si, não tem matar um personagem, por exemplo, não acho que vai ter aqui. E o segundo episódio para mim provou isso, por isso que eu gostei. Esse segundo episódio não foi tão impressionante quanto o primeiro, porque o primeiro é o primeiro, mas como valor de set, valor de colocar como você tem que consumir essa obra, o segundo episódio tem muito mais resposta sem responder nada de uma maneira muito boa. Vai ser ótimo consumir isso daí, e para salvar a minha forma de consumir, eu vou consumir de boa. Se você quer consumir fazendo teoria, não tem nenhum problema. Eu estou falando de como eu vou consumir. Eu vou consumir, entre aspas, mais limpo, sem esse valor ultra maneirístico, mega sentimentalista. É apenas uma série muito legal, muito bem produzida na internet, ser independente e fazer coisas com mais coração, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, que se for sobre Pomni, sobre Circo Digital Circus, muito provavelmente só quando acabar. E acabar mesmo, tipo, acaba a primeira temporada, muito provavelmente eu nem vou dar conclusão de temporada. Principalmente porque é uma série que é igual Lost, e alcunha nos mistérios. E nesse tipo de série tem só um problema, que eu acabei de citar, Lost. Quando a série se ancora em fazer muitas perguntas, se as respostas não forem boas, você vai ter que fazer uma história muito boa para poder terminar sem resposta. E esse é um valor muito ocidental, tá? Lá o pessoal, em culturas mais nipônicas, Japão, Ásia, você tem uma cultura mais poética nas histórias, tá bom? E por ter esse quer mais poético, igual poesia, não precisa ter no final. Se a lírica, se o que conecta a história for muito bom, pode acabar do nada, as pessoas vão amar. Aqui não é tanto assim que as coisas funcionam. E pode ter aquele viés de final ruim muito grande, tá? Eu não vou mentir que eu sou um pouquinho... Eu não tô lá na China, não tô no Japão, então eu ainda gosto de um bom final, né? Eu me desenvolvi para gostar de finais mais abertos, mas eu não vou mentir que eu sempre vou preferir um finalzinho bem fechadinho, com boas respostas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.